Olá, eu sou Plínio Mabesi, criador do site mabesi.com, onde você encontra diversos artigos e videoaulas sobre assuntos relacionados à tecnologia da informação, bem como arquivos de exemplo e programas completos para download com código aberto, para que você possa complementar o seu aprendizado. Você também poderá contar com um fórum onde poderá buscar e compartilhar informações com milhares de usuários já cadastrados em nosso site. Caso você goste do conteúdo oferecido, eu convido você a compartilhar a nossa página em suas redes sociais, repassando para seus amigos as suas impressões a nosso respeito. Convido você também a se tornar nosso seguidor no Twitter, ficando assim sempre atualizado sobre as novidades do site. Obrigado e vamos à nossa videoaula. Bom, pessoal, para salvarmos a nossa lista de contatos em um arquivo, a primeira coisa será definirmos qual será o arquivo, ou melhor, onde ficará o arquivo em que nós vamos salvar os nossos dados. Então, vamos criar, lá no início do nosso código, uma constante do tipo privado, chamada arquivo agenda, que conterá um texto que nos indicará o diretório e o nome do arquivo que conterá os dados. Então, para o nosso exemplo, nós colocaremos um arquivo na pasta C, exemplos, e o nome do arquivo será agenda.dat. Aqui vocês podem criar um arquivo com qualquer nome e qualquer extensão que quiserem. Esse sufixo .dat, ele é um sufixo padrão para arquivos de bancos de dados. Então, quando você tem arquivos de dados, você pode utilizar a extensão DAT. Mas você poderia colocar aqui, por exemplo, a extensão CON de contato, ou CTT. E isso aí fica a seu critério, você pode colocar a extensão do jeito que quiser. Apenas para seguir um padrão já conhecido, nós vamos colocar agenda.dat. E agora sim, quando nós quisermos nos referir ao nosso arquivo que contém os dados da nossa agenda, nós vamos utilizar em qualquer lugar do nosso programa aqui a constante arquivo agenda. Lembrando que esta constante ela está restrita a este módulo. Então, se você quiser utilizar esta constante em outros módulos, você teria que colocar ela como public aqui. Nesse caso, nós vamos deixar ela como privado. Então, vamos ao código do nosso procedimento. Bom, e como é que vai ocorrer o salvamento dos dados na nossa agenda, no nosso arquivo de agenda? Bom, há um problema na utilização dos arquivos que nós não podemos excluir posições. Então, por exemplo, digamos que a gente incluiu 10 contatos e nós queremos excluir o contato número 4. Nós não podemos ir lá no arquivo e excluir a nossa posição, ficando apenas com 9 posições. Nós continuaremos com as 10 posições no arquivo. Então, quando a gente salvar outra vez a nossa matriz dentro desse arquivo, nós teremos um contato duplicado. Por quê? Porque aquela posição anterior não foi excluída. Sendo assim, para que nós sempre tenhamos um arquivo que contenha apenas os contatos existentes na nossa matriz, nós vamos remover o arquivo, nós vamos exportar os dados da nossa matriz para um arquivo temporário, e aí sim, nós vamos remover o nosso arquivo original. Em seguida, nós vamos mover o nosso arquivo, ou renomear o nosso arquivo temporário para a mesma posição, mesmo local do nosso arquivo original. Então, a cada salvamento que nós efetuarmos, nós vamos, na verdade,
substituir o nosso arquivo por um novo, que contenha os registros atuais da nossa matriz de contatos. Então, a primeira coisa a fazer é nós criarmos aqui uma variável para guardar o endereço do nosso arquivo temporário. Então, será um arquivo, né? Eu não vou colocar str como prefixo para a gente saber que isso aqui se trata do nosso arquivo. Bom, e como nós teremos também que varrer a nossa matriz para salvar cada registro dentro do nosso arquivo, então eu já vou criar aqui uma variável de controle para a gente fazer um loop, né? Que será o i. Para quem não está acostumado com programação, a gente sempre utiliza as letras I, J, L e M quando nós queremos fazer loops do tipo for ou while. Ou seja, quando queremos utilizar contadores de números inteiros, seja eles inteiro curto ou inteiro longo, nós utilizamos apenas uma letrinha. Não precisa colocar, por exemplo, int contador. Contador 1, contador 2 e assim por diante. Nós utilizamos letras simples. Isso é um padrão em qualquer linguagem que você for programar. Bom, e agora nós vamos informar ao sistema onde ficará o nosso arquivo temporário. Então, deixa eu abrir aqui algumas linhas para facilitar a visualização do nosso procedimento. Agora sim. Então, arq temporário irá receber. O nosso arquivo temporário será criado na mesma pasta ou no mesmo diretório onde está o nosso programa. Então, nós vamos utilizar o diretório corrente. Para isso, nós vamos fazer uso da função curdir, que nos dá o diretório corrente. E aí nós vamos concatenar com o nome do arquivo que nós desejamos. Será agenda temporária. .dat. Bem, pessoal, se tudo correr bem e o processamento do nosso salvamento dos dados der certo e nenhum erro acontecer, o arquivo temporário ele será removido. Por quê? Porque ele será convertido no nosso arquivo original. Mas caso aconteça algum erro e por acaso ele não seja removido, nós teremos que removê-lo. Então nós vamos primeiro verificar se ele já existe no diretório. Se ele existir, nós vamos deletá-lo primeiro e depois sim nós faremos o salvamento. Então vamos verificar se ele já existe no diretório. Para isso nós utilizamos a função dir. A função dir retorna o nome completo de um arquivo, sendo o seu diretório mais o seu nome, caso ele exista. Caso ele não exista, será retornado pela função um conjunto vazio de string ou uma string nula. Então nós vamos verificar se o nome do arquivo for diferente de uma string nula, vb null string, então é porque o arquivo existe. Então nós temos que deletá-lo. Para deletar o arquivo, nós utilizamos a função, ou melhor, a instrução kill. Então nós colocamos kill e o nome do arquivo que nós queremos deletar, que é o arquivo temporário. Porque ao iniciar esse procedimento, nós queremos que ele não exista, para que não ocorra o erro, aquele mesmo problema que tem com o arquivo original, que é a não retirada de uma posição. Ok, nós já criamos aqui a variável do nosso arquivo temporário. Nós já verificamos que ele não existe no nosso diretório. Se ele existir, nós vamos deletá-lo. Então agora
nós podemos abrir este arquivo para edição. Para abrir um arquivo, seja para edição ou para leitura, nós utilizamos a instrução Open. Então, ela funciona assim, você coloca a instrução Open, o nome do arquivo, sendo que esse nome do arquivo tem que ser o nome completo, incluindo o diretório e o nome. Em seguida, nós utilizamos a instrução For, ou seja, eu quero abrir este arquivo para, aí eu vou dizer se eu quero abrir para leitura, ou para edição, ou para inclusão de dados, e assim por diante. Nesse caso, nós queremos preencher esse arquivo com informações. Então, o tipo de abertura que nós usamos, nós vamos informar daqui a pouquinho, será o tipo Output. Então, tipo de abertura. E qual é o número que eu quero representar esse arquivo aqui dentro do meu programa, que é o caractere cerquilha mais o número. Veja, então, este é o formato de utilização da instrução Open. Então, é Open, o nome do arquivo. Então, o nome do arquivo é aquele que está lá na variável arq temporário. For, né, para, eu quero dizer se é para leitura, se é para edição. Então, eu quero abrir o arquivo temporário para inclusão de dados, ou seja, para exportação de dados de dentro do meu programa para dentro do arquivo. Então, eu quero fazer uma abertura do tipo Output. E esse arquivo será chamado, aqui dentro do meu programa, por um número. Então, é o caractere cerquilha e um número. Como este é o único arquivo que nós teremos aberto, ele será o número 1. Então, abra o arquivo temporário para output, ou seja, para exportação de dados para dentro dele, as, ou seja, como o número 1. Então, este arquivo será o número 1 para o meu sistema, para o meu programa. Agora sim, nós vamos efetuar um loop na nossa matriz, vamos percorrer cada registro, e cada registro da nossa matriz será escrito dentro do arquivo, que já está aberto. Então, para escrever aqui nosso loop, nós vamos começar do registro 1 até o último contato, que é representado pela variável int último contato. E aqui está o nosso loop montado, né? Ok. Agora sim, dentro do nosso loop, nós vamos varrer cada registro da matriz e vamos escrever esse registro dentro do nosso arquivo. Para isso, utilizando a função write. Então, é assim que eu escrevo dentro de um arquivo. Write. Qual é o arquivo que eu quero escrever? É o arquivo 1. Sendo que cada instrução write escreve uma linha de registro dentro do meu arquivo. Só que o nosso registro ele contém vários itens. Então, eu devo separar cada item do meu registro como sendo um parâmetro da instrução write. Então, se eu tiver um item, eu escrevo aqui, item 1. E aí, se eu tiver dois itens, eu separo com uma vírgula, escrevo o item 2. Se eu tiver 3 itens, separo com uma vírgula, item 3, e assim por diante até o item n. Por que eu faço isso? Porque com a instrução write, cada item será gravado dentro do arquivo no seu formato correto. Por exemplo, se esse item for um texto, a instrução write irá gravá-lo dentro do arquivo delimitado por aspas. Da mesma forma, se eu tenho um item que é uma data, a instrução write irá escrevê-la dentro do arquivo delimitada pelo caractere cerquilha, e assim por diante.
Então, na hora que eu for efetuar a leitura desses itens, a leitura será efetuada de forma correta também. Por quê? Porque os itens foram gravados no seu padrão correto. Bom, e quais são os itens que nós temos para incluir no nosso arquivo? Nós temos o nome do contato, né? Então, vamos colocar aqui ARR contato. Qual é a posição atual do registro? É a posição I. Nome completo. E aí a instrução write vai verificar. Esse item aqui, ele é um texto, ele é uma data? E aí vai formatá-lo no padrão correto e vai gravá-lo dentro do arquivo, separado por vírgula. O item 2, vamos copiar aqui. Vamos incluir um caractere de continuação de linha, para a gente colocar na próxima linha. Deixa eu tirar isso aqui. Acho que vocês já compreenderam como funciona, né? Então, o próximo item será data de nascimento, vírgula, caractere de continuação de linha e próximo item. Próximo será o fone. Mais uma vez, eu separo os itens por vírgula, caractere de continuação de linha. E o nosso último item, que é o e-mail. E aí, finalizou. Então, veja, instrução write, primeiro parâmetro, qual é o arquivo, né, que eu estou utilizando, é o arquivo 1, que faz referência ao arquivo que está na variável arctemporário. E aí, primeiro parâmetro da instrução write é o nome, segundo, a data de nascimento, terceiro, fone e quarto, e-mail. Sempre da posição atual aqui da minha matriz. Então, fazendo o loop for, a cada interação, a variável i será incrementada em uma unidade. Então, com isso, eu percorro toda a minha variável, toda a minha matriz. Ok. E após eu ter percorrido toda a minha matriz e gravado todos os meus registros no arquivo temporário, eu devo fechar o meu arquivo. Então, para isso, eu utilizo a instrução close e passo a referência ao arquivo, que é o número dele, close 1. Assim, eu fechei o meu arquivo. E agora, o que eu tenho que fazer? Como esse era o nosso arquivo temporário, eu tenho que movê-lo para a nossa pasta, ou seja, o local onde fica o nosso arquivo original. Então, primeiro, eu vou verificar também se o nosso arquivo original já existe. Se ele existir, eu tenho que deletá-lo também. Então, if dir e aí nós utilizamos aqui aquela constante que foi criada, né? Aqui está, arquivo agenda. Se ele for diferente de VB null string, então é porque ele existe e tem que ser deletado. Então eu utilizo também a instrução kill, arquivo agenda, e assim, caso seja necessário, ele será excluído. Por que eu não utilizo aqui a instrução kill diretamente? Por quê? Porque se o arquivo não existir, ocorrerá um erro. Então, por isso, eu verifico primeiro se ele existe. Se ele existir, aí eu deleto ele. E agora sim, nós temos o arquivo temporário e não temos o arquivo original. E agora eu vou renomear e mover o arquivo temporário para o diretório onde se encontra o nosso arquivo original, que é o arquivo agenda. Para renomear e mover um arquivo, eu utilizo a instrução name. Name, e aí eu coloco origem, a instrução as e o destino. Qual é a nossa origem? É o nosso arquivo temporário.
E qual é o destino? É o nosso arquivo agenda. E assim está pronto o nosso procedimento salvar agenda. Vejam aqui, nós criamos um arquivo temporário, temos aqui um diretório, que é o diretório corrente, ou seja, o mesmo diretório onde estiver rodando o programa, um nome de arquivo temporário, nós verificamos se ele já não existe, caso ele exista, nós deletamos, nós abrimos o arquivo para exportação de dados, essa exportação é do programa para o arquivo. Nós fizemos aqui um loop para percorrer toda a matriz, e aí cada item da matriz será gravado dentro do arquivo utilizando a instrução write. Em seguida, nós fechamos o arquivo e os dados já estão salvos dentro dele. Por fim, nós verificamos se o arquivo original, que é o arquivo agenda.dat, existe. Se ele existir, nós deletamos. E, por fim, nós renomeamos e movemos o arquivo temporário para o arquivo agenda. Vamos executar o nosso procedimento novamente. Vamos ver o que acontece. Então, vou pressionar F5. Vamos listar os nossos contatos. Veja, nós perdemos os contatos. Então, quando a gente salva no arquivo, é para evitar justamente isso. Nós vamos ter que digitar tudo outra vez. Então, vamos lá. Vamos incluir um contato novo. Vou pressionar aqui F5. E vamos lá. Todo aquele trabalho novamente. Data de nascimento. Telefone. Será o 99877. Endereço de e-mail. Ok, vamos incluir mais um contato. Vamos incluir novamente o João. Vamos pressionar F5. João da Silva, data de nascimento, 20/3/1986. Telefone do João da Silva é o 2291. joão@gmail.com. Vamos incluir mais um contato. Próximo contato, Papai Noel novamente. Data de nascimento do Papai Noel, 10/10/1950. Telefone do Papai Noel, 11. Endereço do Papai Noel. Ok, vamos incluir também o coelhinho da Páscoa. Data de nascimento do coelhinho, 31/3/2012. Telefone do coelhinho da Páscoa. Ok. coelhinho@gmail.com. Ok, então vamos listar os nossos contatos. Aqui está, nossa lista de contatos completa, né? Então agora, para que a gente não tenha mais que digitar todos esses contatos novamente, nós vamos salvá-los em um arquivo. Então vamos escolher a opção 5 para a gente salvar a nossa agenda. Ok. Vamos executar passo a passo agora.
Veja, vai executar o procedimento salvar agenda. Deixa eu subir aqui um pouquinho o código. E aí sim, vamos criar aqui a nossa variável, o arquivo temporário. Ok. Vamos verificar se o arquivo já existe. Opa, ele não existe, então não foi executada a instrução kill. E agora nós vamos abrir o arquivo. Ok. Quando o arquivo não existe, e nós abrimos aqui para Output, então ele é criado. Então o arquivo foi novamente criado e foi aberto, e agora nós podemos escrever dentro dele. Vamos iniciar aqui o nosso loop. Então veja, cada um dos itens da nossa matriz será gravado dentro do arquivo. O primeiro item já foi gravado, e agora o segundo item, o terceiro item, quarto item, e como nós só tínhamos 4, foi encerrado aqui o loop. Vamos fechar o arquivo, e agora vamos verificar se o arquivo agenda existe. Se ele existir, vamos deletar. Olha, ele existe. Por que ele existe? Porque eu já havia criado aqui para efetuar alguns testes. Então, eu esqueci de deletá-lo. Então, a instrução verificou que ele já existe, e como isso não pode acontecer, ele será deletado agora. Ok, foi deletado. E agora nós vamos transferir o arquivo temporário para o arquivo agenda novamente. Ok, pronto. Vamos continuar aqui a execução. Será exibido novamente o menu. E agora eu vou escolher a opção 6 para encerrar a execução do nosso aplicativo. E aí eu vou mostrar para vocês o arquivo que foi criado. Então, opção 6. Ok. Ok, foi encerrado. E agora, vamos abrir o diretório. Nós criamos o arquivo. Vamos ver novamente aqui. Veja que o local do arquivo é o diretório C, exemplos, agenda.dat. Então, vamos lá no diretório. C, exemplos, e aqui está o nosso arquivo, agenda.dat. Vamos abrir o arquivo. E aqui estão as informações dos nossos registros. Veja, aquilo que é texto está entre aspas. Veja que como nós criamos a nossa matriz e o nosso tipo definido pelo usuário como um tipo de tamanho fixo, o sistema sempre coloca os espaços para completar os dados. Se nós tivéssemos colocado string variável, ela ficaria desta forma. Mas como ela foi colocada de forma fixa, de tamanho fixo, então os dados sempre ficam alinhados. Veja que a data ela é colocada entre caracteres cerquilha e no padrão americano, ou melhor, no padrão internacional, que é o ano, depois o mês e depois o dia. E aqui nós temos outro texto delimitado por aspas e assim por diante. Então vamos fechar aqui esse arquivo. Não vou salvar nada, vamos deixar do jeito que ele foi criado. E vamos voltar ao nosso programa. Bom, pessoal, eu vou executar aqui, iniciar a execução do código e vou encerrá-lo para que a gente perca todos os valores que nós colocamos na nossa matriz. Então, vou executar novamente, pressionando aqui a tecla F5, e vamos exibir a nossa lista de contatos. Opção 2. Veja que a lista está vazia. Vou pressionar aqui a tecla
6, opção 6, né, para a gente sair. Ok. Então, nós não queremos digitar todos aqueles valores novamente. Nós queremos aproveitar as informações que estão salvas dentro do arquivo. Então, como é que eu faço para recuperar aquilo que foi salvo dentro do arquivo agenda.dat? Bom, é simples, nós salvamos o arquivo. Agora, basta a gente utilizar a instrução open e abrindo o arquivo e trazendo os dados de volta para a nossa matriz. E para isso, nós temos que criar aqui o procedimento carregar agenda. Então, agora nós vamos fazer o procedimento inverso. Vamos dar alguns passos aqui, algumas linhas. Primeiro, vamos verificar se o arquivo com os dados existe, né? Vamos utilizar aqui a função dir novamente. A constante arquivo agenda. Então, se for igual a VB no string, é porque o arquivo não existe. Então, nós vamos exibir uma mensagem para o usuário. Dizendo o seguinte: o arquivo da agenda não foi encontrado. Vamos colocar uma imagem de exclamação. E o título, abrir agenda. E nesse caso, a variável de controle do último contato receberá o valor 0. Int último contato igual a 0. Por quê? Porque nós não temos nenhum contato ainda. Agora, caso o arquivo exista, então nós vamos abri-lo. Como é que a gente abre um arquivo? Instrução open. Qual é o arquivo que eu quero abrir? É o arquivo agenda. For para. Eu quero abri-lo para quê? Agora eu quero importar os dados do arquivo, eu quero ler os dados e trazê-los para o meu programa. Então eu quero fazer uma abertura do tipo input. E qual é o número que fará referência a esse arquivo aberto? Será o número 1. Então, vejam, abra o arquivo agenda para input, ou seja, para leitura, para importação de dados, como o número 1. Então, a minha variável int último contato receberá o valor 0, porque eu estou iniciando a minha leitura. E agora vamos utilizar um loop. Só que neste caso nós vamos utilizar um loop do tipo while. Porque nós vamos fazer um loop até que chegue o fim do arquivo. Então, enquanto não chegar o fim do arquivo, para isso nós utilizamos a função eof. Eof significa end of file, final do arquivo. Então, enquanto não chegar o fim do arquivo 1, que é aquele arquivo da referência aqui, nós vamos executar o loop para a leitura das informações. E aqui se encerra o nosso loop. Então, a cada interação do loop, a nossa variável int contato, int último contato, será incrementada em uma unidade. Então, int último contato recebe int último contato mais 1. E agora nós realizamos aqui a leitura, input, qual o número de referência do arquivo, é o número 1. E agora nós faremos o inverso. Quando nós salvamos aqui os dados para o arquivo, nós informamos cada item que deveria ser gravado no arquivo. Agora nós faremos o contrário. Nós vamos informar cada item
que deve receber uma informação que vem do arquivo, na mesma ordem que se encontra no arquivo. Como o primeiro item é o nome, então nós colocamos aqui o nome, vírgula, e o próximo item. Mas qual é o item, qual é a posição da nossa matriz que receberá os dados? Eu não estou incrementando aqui a posição int último contato, então é esta posição que receberá os dados, int último contato. Então deixa eu copiar aqui para agilizar. Em seguida nós temos a data de nascimento, vírgula, caractere de continuação de linha, novamente, vírgula, caractere de continuação de linha, e por fim o e-mail. Pronto, assim nós realizamos a leitura. Então cada item que está salvo no arquivo será colocado aqui dentro desta variável, que é um item da nossa matriz, na posição representada pela variável int último contato. Após eu terminar o meu loop e ler todos os dados que eu queria, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar o meu arquivo. Close 1. E em seguida, eu encerro a minha instrução if. E está pronto aqui o nosso procedimento. Bom, eu já tenho aqui o procedimento que carrega a minha agenda, que busca os dados no arquivo e coloca na nossa matriz ARR contato. Então agora eu tenho que chamar este procedimento e executá-lo assim que o meu programa é iniciado. Então eu venho aqui, logo no início do meu procedimento, menu Agenda, e efetuo uma chamada. Então, caso o meu arquivo já contenha algum dado, ele será carregado para a nossa agenda e eu não precisarei mais digitar os valores novamente. Então, vamos executar o procedimento novamente, para que vocês vejam ele funcionando. Então, vou pressionar aqui F5. E vamos ver se ele carregou os contatos agora. Vamos pressionar aqui o 2, a opção 2. Vou pressionar F5. Veja, todos os contatos aí recuperados. Para que vocês vejam que realmente funciona e a leitura do arquivo está sendo realizada, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui, ok, e vamos abrir diretamente o arquivo e vamos acrescentar um registro dentro do arquivo. Eu vou copiar aqui uma linha para pegar o padrão do arquivo. E o nosso próximo contato será o Saci Pererê. Vamos deixar aqui bem alinhado para conter a mesma quantidade de caracteres. A data de nascimento do Saci, ele é bem velhinho, então vamos colocar aqui 1940. O mês será o mês 1. Então, 31 de janeiro de 1940. O telefone do Saci Pererê será o 3333 3333. O e-mail do Saci será saci@gmail.com. E aí nós vamos salvar esse arquivo. Vamos fechar. E vamos voltar para o nosso código. Deixa eu tirar aqui, e agora eu vou executar passo a passo, para que vocês vejam o carregamento do arquivo. Vai chamar o procedimento, veja, carregar a agenda. Deixa eu subir aqui um pouquinho o código. Ele vai verificar se existe o arquivo. Ok, o arquivo existe, então ele pula essa parte. Ele vai abrir o arquivo. O último contato será 0.
Ok. E enquanto não chegar o fim do arquivo, eu vou efetuar a leitura. Então, leia o primeiro contato. Próximo contato será o 2. Veja, está lendo aqui agora o João da Silva. Contato 3. Contato 4. E o quinto contato vamos exibir o menu e vamos listar os nossos contatos. Opção 2. Veja, aqui está o Saci Pererê, que é o último contato da nossa agenda. E vocês viram que ele foi incluído diretamente no arquivo. Então agora vamos excluir o João da Silva, para que vocês vejam que o Papai Noel irá para a posição 2, o Coelhinho para a posição 3, o Saci Pererê para a posição 4. E isso será salvo no nosso arquivo. Vamos excluir aqui, opção 4. Vamos excluir o João. Deseja excluir este contato? Sim. Então vamos verificar agora. Sumiu aqui o João da nossa lista, mas ele continua no arquivo. Vejam aqui, o João da Silva ainda está no arquivo. Por quê? Porque nós não salvamos a nossa agenda. Então, vamos salvar a nossa agenda agora. Opção 5. Ok. Agora sim foi salva a nossa agenda. Vamos visualizar o arquivo novamente. Sumiu aqui, não tem mais o João. Então vamos encerrar aqui. Opção 6. Bom, e assim termina aqui o nosso programa de exemplo. Vocês viram aqui alguns recursos interessantes, né? A utilização das instruções para abertura e leitura de arquivos, como salvar uma informação em um arquivo. E mais uma vez eu digo para vocês, se você quiser se aprofundar, basta você vir aqui na documentação do sistema. Veja, posicione aqui o cursor na instrução Open. Pressiona F1. E aí ele oferece aqui algumas opções, né? Vamos estudar aqui a instrução Open para o VBA. Ajuda. E aí você tem aqui todas as opções e as informações referentes à utilização da instrução Open. Você tem aqui exemplos de como abrir arquivos em cada um dos modos. Tem aqui a opção Consulte também. Veja como fechar um arquivo. Vamos ver aqui o Consulte também. Gravando dados em arquivos. Olha aqui, mais informações. Então, é assim que você vai se aprofundando na linguagem e aprendendo cada dia um novo recurso. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, neste exemplo, é como é que você pode exportar um módulo para um arquivo no seu computador. E aí você pode enviar esse módulo para um colega ou para a equipe de desenvolvimento. Ou mesmo você pode utilizar arquivos de módulo disponibilizados na internet e importar para o seu projeto. Então, para você exportar, basta você vir aqui, botão direito, no nome do módulo, e aí você vem aqui na opção Exportar arquivo, e você informa qual é o diretório onde você quer colocar este arquivo. Então vamos colocar na mesma pasta onde está o nosso arquivo de agenda. Exemplos. E aí o nome dele será modagenda.bas. Bas é a extensão para arquivos do Visual Basic. Então esse é um padrão, você não deve mudar este nome. Vamos salvar. Vamos lá na nossa pasta. Veja, aqui está o nosso módulo.
E da mesma forma que você exportou, você pode importar um arquivo. Por exemplo, vamos remover esse módulo do nosso projeto. Quando você tenta remover o módulo, ele pergunta se você quer exportar antes, para que você não o perca. Nesse caso aqui, nós não queremos exportar. Pronto, nós não temos mais o módulo aqui em nosso projeto. Então, vamos importá-lo novamente para o nosso projeto. Então, você vem aqui em Arquivo, Importar Arquivo, e aqui está ele, modagenda.base. E aí, ele foi novamente importado. Veja, aqui está ele. Vamos abri-lo. E aqui está o nosso programa funcionando aqui normalmente, com esse módulo que você acabou de importar para o seu projeto. Então, vamos executar novamente aqui, ver se está tudo correto. Aqui está o nosso menu. Vamos utilizar aqui a opção 2 para listar os nossos contatos. Aqui estão todos os nossos contatos, com exceção do João, que foi excluído aquela hora. E como nós salvamos para o nosso arquivo, então agora a exclusão foi permanente. Ok, vamos sair aqui. Bem, pessoal, e após este programa de exemplo, nós encerramos aqui o módulo básico do curso de programação em VBA para Access. Eu espero que todos tenham gostado bastante do nosso curso. Eu queria lembrar a vocês mais uma vez que, caso vocês tenham alguma dúvida, principalmente hoje que nós apresentamos aqui vários recursos novos e nós colocamos bastante código aqui e pode ter confundido um pouco o entendimento, pode ser que tenham surgido mais dúvidas. Então, não hesitem, entrem lá no fórum do site e perguntem, que as suas dúvidas serão esclarecidas. Para todos que nos acompanharam desde o início, desde a primeira aula, eu espero que essa nossa jornada de programação tenha sido tão gratificante para vocês quanto foi para mim. E se vocês gostaram, eu peço mais uma vez que vocês compartilhem, divulguem o nosso trabalho, divulguem as aulas, divulguem o site e estejam sempre conosco. Então, pessoal, um abraço e até a próxima.